Ok, vamos lá. Vamos lá, pessoal. Vamos na aula de hoje, vamos falar sobre dois assuntos bem importantes. Vamos falar um pouco sobre a primeira visão e sobre busca do conhecimento espiritual. Eu queria começar com um relato pessoal de quando eu conheci a igreja. Os missionários ensinaram a minha família, completa, meus pais, e a minha irmãzinha era bem pequenininha, né? Tinha, sei lá, uns 3 anos de idade. Mas, bom, nós ouvimos as mensagens e foi muito bacana. Tudo que eles apresentaram, né? O plano de salvação, a gente já conhece como que é. Mas o que me chamou muita atenção, eu fiquei vislumbrado com tudo, com o plano de salvação principalmente, né? Quando ele falou sobre isso, falaram sobre vivíamos antes de nascer, estamos aqui na prova terrena, nós vamos para o mundo espiritual, os graus de glória, o véu do esquecimento. Eu nunca tinha ouvido falar nada disso, mas era como se eu já soubesse de tudo isso. Eu fiquei, nossa, é verdade que isso faz sentido? Então, eu nunca tinha ouvido falar, mas eu lembro de quando criança, perguntando para minha mãe, pequenininha, ela falou, mãe, onde é que eu vim? Esse tipo de questionamento. E tudo isso, então, quando ensinado plano de salvação, ficou na minha cabeça. Eu falei, nossa, eu acho que isso tudo faz sentido. Parece que eu já ouvi falar desse assunto, mas nunca tinha ouvido. Nunca tinha ouvido aqui, né? Nessa terra. Mas o que mais me chamou a atenção no final das mensagens, acho que da primeira mesmo palestra, foi que eles relataram lá a primeira visão e tudo mais, né? Do dia moral. Mas o que mais me chamou a atenção de tudo isso foi quando os dois eles prestaram testemunho e falaram assim: nós não queremos que você acredite naquilo que a gente está falando, vocês, né? Naquilo que a gente está falando, mas queremos que vocês orem e perguntem a Deus se isso é verdade ou não. Quando eles falaram isso teve um impacto muito, muito maior na minha vida, na minha mente, né? Na minha cabecinha. Naquela época eu tinha 15 anos. E teve um impacto muito grande. Falei, nossa, nunca ninguém falou isso para mim. Eu já tinha ido em várias igrejas. Meus pais sempre foram religiosos, né? Nunca foram de uma religião específica, assim. Minha mãe foi, bom, por mais tempo, acho que espírita, né? Então, a gente frequentou. Eu já fui em igreja evangélica, igreja católica. Aliás, a católica eu fui batizado já com, sei lá, uns 10, 12 anos, porque eu estudei no colégio católico, na época, o Educandário, aqui em Mauá, e aí lá tinha que participar das coisas, e uma das coisas, então, eu não era batizado, então acabei sendo batizado nessa época. E frequentamos várias igrejas, mas eu nunca, nunca tinha ouvido ninguém falar assim: olha, eu quero que você pergunte a Deus se isso que eu estou falando é verdade, se essa mensagem é verdade. Eu falei isso, ninguém tinha falado isso para mim, eu não lembro. Quando eles disseram isso, e isso teve um impacto muito, muito grande, mais forte no meu coração, tá certo? Não sei como é que foi a experiência de vocês, se alguém quiser comentar, fique à vontade, abre o microfone, pode falar, sem problema. Mas eu queria comentar esse meu, né? Que a gente vai falar um pouco sobre isso na aula. Tá ok? Vamos lá, gente. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Um pouquinho. O modo apresentação aqui. Isso. Ok. Tecnologia, né, gente? Usar esse negócio, às vezes a gente se atrapalha. Então, vamos lá. Eu vou querer a ajuda de vocês para vocês lerem aqui para mim, tá? Senão eu vou ficar sem voz. Ju, posso só prestar uma testemunha rapidinho sobre o que você falou? Pode, claro, por favor, com certeza. Pode falar, Lula. Então, sobre conhecer a igreja, eu também era católico, muito convicto. Minha mãe e meu pai me ensinaram os primeiros preceitos da igreja, né, de Cristo, de Deus e tudo. E foi realmente feito esse convite, né, para o Senhor, né?
E assim, eu não lembro de tudo que eu aprendi com os elders, não lembro como que era, mas eu lembro do testemunho deles, e realmente o dia que eles falaram para mim, ore, né, para saber se esta igreja é verdadeira, foi algo que me tocou muito, porque assim, eu não lembro o que eu falei, eu não lembro o que eu ouvi, mas o sentimento que eu tive, parece que eu ainda me vejo flutuando no ar, porque naquela época eu dormia com a Mira assim na mesma cama, nós dormíamos numa cama de casal, mas tinha uma beliche, e eu lembro que para mim, para ninguém me incomodar e a gente ficar sossegado, eu lembro que eu orei na cama de cima da beliche, que eu falei, o pessoal vai entrar no quarto e vai ver, né, se eu estivesse orando no chão e tal, e eu quis ficar sozinha, né, foi, como diz a história, meu Getsemane, né, meu lugar para mim orar. E quando alguém fala disso, né, da veracidade da igreja, de tudo que aconteceu, o sentimento que eu tive de que tudo isso é diferente, é melhor, faz diferença na vida da gente, é uma coisa inexplicável, né? Então, assim, mais do que a gente saber, né, pelo que foi falado, é aquilo que a gente sentiu, né, é o arder no coração. Então, assim, realmente é o testemunho da veracidade de Cristo e de Deus, que é o Evangelho de Cristo restaurado na Igreja de Jesus Cristo hoje em dia, o qual a gente é membro, tem esse privilégio de ter, né, aqui na igreja, aqui, né, poder congregar, poder orar e poder, né, dizer, eu sou da igreja de Cristo aqui na Terra. Muito obrigado, Lila. Perfeito. Esse é o testemunho que nos mantém, né, vivo, em pé aqui. Tá certo. Nossa aula de hoje vamos falar sobre isso, né? Vamos falar um pouco aí essa é parte do nosso testemunho, né? Que é muito importante, é a base de tudo. Falar então sobre os dois assuntos aqui, a primeira visão e adquirir conhecimento espiritual. Para falar da primeira visão, então melhor a gente assistir a primeira visão. Eu peguei o vídeo, eu já tinha assistido muitos vídeos, esse é o último que a igreja lançou, porque nós sabemos que a primeira visão existem, acho que 9 relatos, porque tem o próprio relato de Joseph, o oficial é aquele que está lá em Império Grande Valor, né? Joseph Smith, história. Na verdade, aquele é o mais completo, o último que foi feito. E os outros, nós temos, acho que 5 deles são feitos por pessoas que também ouviram a história, né, de Joseph e fizeram esse relato. E alguns deles. E aí foi compilado todos eles fizeram esse novo vídeo, tendo essa visão, tá bom? Vamos assistir o vídeo e depois a gente vai comentar. Entre 1832 e 1844, Joseph Smith e alguns de seus melhores amigos registraram pelo menos 9 relatos da experiência da primeira visão de Joseph, contadas em ocasiões diferentes para pessoas diferentes. O relato mais detalhado, escrito em 1838, foi publicado em um livro de escrituras chamado Pérola de Grande Valor. O que você vai ver foi extraído de todos os relatos escritos sobre a primeira visão para fornecer outros pontos de vista e impressões a esse acontecimento extraordinário. Meu nome é Joseph Smith. Quando eu era jovem, houve, no lugar onde morávamos, um alvoroço incomum por questões religiosas. Comecei a preocupar-me seriamente com o bem-estar de minha alma.
Refleti sobre muitas coisas em meu coração. Sentia vontade de chorar por meus próprios pecados e pelos pecados do mundo. Mas ao perguntar sobre o plano de salvação, descobri que havia um grande conflito religioso. Isso muito angustiou minha alma. Não sabia quem estava certo ou quem estava errado. Eu considerava de suma importância que eu adquirisse plena certeza sobre os assuntos de consequências eternas. Eu também queria religião. Eu queria sentir e exclamar como os outros, mas não sentia nada. Um dia li na epístola de Tiago: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, e ser-lhe-á dada. Isso pareceu entrar com grande força em cada fibra de meu coração. Depois de me haver retirado para o lugar que previamente escolhera, tendo olhado ao redor e encontrando-me só, ajoelhei-me e comecei a oferecer a Deus os desejos de meu coração. Eu clamei ao Senhor por misericórdia, porque não havia ninguém mais a quem eu pudesse recorrer para obter misericórdia. Foi a primeira vez em minha vida que experimentei orar em voz alta. Oh, Deus. Imediatamente se apoderou de mim uma força que me dominou por completo. E tão assombrosa foi sua influência que se me travou a língua, de modo que eu não podia falar. Minha mente ficou cheia de dúvidas e todo tipo de imagens inadequadas. Pareceu-me por um momento que eu estava condenado a uma destruição súbita, mas usando todas as forças para clamar a Deus que me livrasse. Senhor, Minha boca foi aberta tem misericórdia de mim. e minha língua foi solta. Perdão. Joseph. Joseph. Este é meu filho amado. Ouve-o. Joseph, perdoados são os teus pecados. Eis que sou o Senhor da glória. Fui crucificado pelo mundo, a fim de que todos os que crerem em meu nome tenham a vida eterna. O mundo se acha em pecado. Desviaram-se todos do Evangelho e não guardam meus mandamentos. Aproximam-se de mim com os lábios, mas seus corações estão longe de mim. Eles ensinam como doutrina os mandamentos de homens, tendo aparência de religiosidade, mas negam o seu poder. Não procure nenhuma delas. Espere com paciência. No futuro, a verdade completa do Evangelho será revelada a ti. Quando a luz se retirou, eu estava sem forças. Paz e calma encheram minha mente. Meu coração se encheu de alegria. Durante muitos dias, senti uma imensa alegria e o Senhor estava comigo. Havia recebido uma promessa de que a plenitude do Evangelho ser-me-ia dada a conhecer. Tinha realmente visto uma luz. E no meio dessa luz, vi 2 personagens. E eles realmente falaram comigo. Eu o sabia, e sabia que Deus o sabia, e não podia negá-lo. Este é verdadeiramente um dia a ser lembrado. Um dia no qual o Deus do céu principiou a restaurar a antiga ordem de seu reino, para a realização da plenitude do Evangelho, a fim de preparar a terra para o retorno de sua glória. Joseph Smith.
Ok, pessoal. Vamos em frente. Muito bacana, né, essa primeira visão, esse novo que foi feito. Gostei bastante. Mas vamos lá, o que nós vamos falar um pouco agora aqui? Só adiantar meu slide aqui. Então, primeiro, vamos ler essa citação. Ana Beatriz, você pode ler para a gente? Posso sim. A primeira visão de Joseph Smith é a chave para esclarecer muitas verdades que estiveram ocultas durante séculos. Não nos permitamos esquecer ou deixar passar despercebidas as muitas verdades preciosas que podemos aprender com a primeira visão. Bacana. Muito bacana a citação dele, né? Tinha outro trecho, eu gostei de centralizar aqui, porque ele fala que ela esclarece muitas verdades que estiveram ocultas durante séculos. Então, a segunda parte é essa aqui. Leia para a gente, Ana, por favor, a pergunta. Que verdades podemos aprender com a primeira visão de Joseph Smith? Isso, agora eu quero ouvir de vocês. O que a gente aprende só de ter visto, da gente ler lá, mas sobre a primeira visão, quais são as verdades que nós podemos aprender com ela? Vamos lá. Enquanto eu estava estudando essa semana, eu vi que, no caso, as verdades podem ser, por exemplo, quando o Joseph Smith foi... No caso, ele teve fé, né? Para poder fazer oração e pedir ao Senhor que respondesse as orações dele. E, no caso, isso pode nos levar à conclusão de que a gente tendo fé, que o Senhor pode nos ouvir, nos responder, ele vai estar lá para fazer isso, né? Ele vai estar lá para nos ajudar quando a gente estiver precisando de alguma resposta ou de alguma instrução. E fé também para esperar, né? Ele poder nos responder. Bom, Ana, obrigado. Obrigado mesmo. Perfeito. Então, essa é a primeira verdade. É a gente poder orar a Deus e Ele responder as nossas orações, né? Isso é fato. O Senhor responde. Obrigado. Vamos lá, quero ouvir de vocês também, Giovanna e Lila. Quais são as verdades que a gente aprende com a primeira visão de Joseph Smith? Fala uma aí. Acho que o Senhor tem um plano para cada um dos seus filhos, né? E aquilo dali fazia parte de um plano essencial. Então, o Senhor, eu gostei muito do que a Ana falou, né? Quando nós buscamos verdadeiramente o Senhor, Ele nos escuta. Ele não só nos escuta, mas como prepara um plano e nos faz algo referente àquilo que nos ajude. Então, naquele momento, Joseph teve a coragem de orar, porque ele percebeu que algo estava errado, que tinha algo a melhorar. E o Senhor deu uma resposta clara para ele, que aquilo não era o certo, que a partir daquele momento ele seria a pessoa que traria o evangelho verdadeiro de volta à terra. Obrigado, Giovana. Eu lembrei de 1 F3:7, que você falou, o Senhor tem um plano, Ele prepara o caminho. E né, falou isso, né, que Ele prepara o caminho de antemão para a gente, né, antes de acontecer. Perfeito. Ele preparou o caminho para Joseph, Ele prepara para a gente também. Obrigado, Giovana. Lila, uma verdade que a gente pode aprender com a primeira visão de Joseph. Eu acho que a escritura de Tiago 1:5 foi a escritura que ele leu, né? Eu uso muito para a minha vida, né? Porque às vezes eu falo assim, Senhor, né? Principalmente hoje na faculdade, né? Para mim tem sido muito difícil, eu não tenho mais, né? O entendimento, o conhecimento a facilidade, eu acho, de aprender as coisas, né? Então eu uso muito, né? Senhor, né? Me ajuda na minha ignorância, né? Então eu acho que o profeta ele precisou disso para conhecer a igreja verdadeira, mas nós precisamos disso hoje para várias coisas, para a nossa vida, para o nosso destino, para as decisões pequenas, né? Tudo que nós vamos decidir no dia a dia, né? Senhor, dai-me sabedoria, né? Eu acho que foi uma palavra que eu aprendi muito, né? Que eu falo, Senhor, dai-me sabedoria para agir no meu trabalho, para agir na minha vida, para agir no meu pessoal, para agir com a minha faculdade, com as minhas coisas, né?
Então, assim, eu acho que uma das coisas que eu acho que me marcou muito na primeira visão, assim, é ele ter buscado, né? Então, nós temos que, é uma veracidade, assim, enorme, né? Porque o Senhor, ele sabe todas as nossas necessidades, né? A gente falou um pouco de oração na aula passada, né? E o Senhor sabe tudo que eu preciso, né? E ele vai te ajudar, né? E ontem eu me senti meio impotente, né? Porque eu falei, nossa, eu vou fazer uma coisa tão importante hoje e eu ia passar num médico, eu ia fazer uma perícia ontem e eu falei, nossa, eu fui tão leiga, tão, né, inconsequente, eu não pedi ao Senhor que me abençoasse com isso, né? Então, assim, eu me senti falha naquele momento, né? Mas na mesma hora o Senhor respondeu, né? Que ele sabia que eu estava fazendo o que estava ao meu alcance, que eu estava, né, fazendo o meu melhor. Eu falei, Senhor, você conhece, né? Então, o Senhor conhece as nossas necessidades, mas a gente tem que reconhecer que a gente tem que pedir. A gente tem que falar, olha, eu preciso do Senhor em todas as coisas, né? Então, um pouco antes de eu entrar no médico, eu falei, Senhor, dai-me sabedoria. E realmente eu sei que foi iluminado por Deus, né? E tudo que vem pela mão de Deus e me ajudou muito ontem. Então, né, só testifico de que se tem falta de sabedoria, peça a Deus. Obrigado, Mila. Perfeito. Você responde as nossas orações, né? Essa é uma grande verdade, então, que aprendemos lá na primeira visão de Joseph Smith, com certeza, e foi aquilo que eu falei que me marcou quando os missionários falaram, né? Pergunta a Deus se o que ele está falando é verdade ou não. Então, acho que a grande lição que eu aprendi foi essa mesmo, né? Quando foi ensinado, que eu podia perguntar para Deus para tirar as dúvidas da minha cabeça. Eu falei, nossa, nunca ninguém me falou isso. Eu sempre aprendi a falar, vamos orar para Deus, vamos rezar e tal. Mas não sabia exatamente por quê, só tinha que orar porque ele é Deus e tal, né? Mas não que ele poderia responder as minhas dúvidas, perguntas, nunca tinha sido ensinado isso claramente para mim. E essa é uma questão importante. Outra coisa importante, gente, Beatriz, é outra Beatriz, é isso? É a Bia. Tudo bem, linda? Bom dia, tudo bem? Tudo jóia. Bia está na sala aqui, né? Bom, vamos lá. Outra coisa que eu lembro quando estava na missão, gente, quando falamos na primeira mensagem, primeira palestra, na minha época eram 6 palestras ainda, era coisa antiga, né? Mas eu lembro da primeira pergunta que a gente fazia quando a gente tinha ensinado o primeiro princípio. A gente perguntava assim para a pessoa, quem é Deus para você? Né? E a gente ouve tudo quanto é tipo de resposta, gente, inúmeras coisas que se repetem, outras que aparecem que a gente nunca tinha ouvido falar e tudo mais. Mas com a primeira visão de Joseph, ficou bem claro que Deus é o nosso Pai Celestial, que Ele é um homem, é o nosso Pai, e que Jesus Cristo é o seu Filho e é nosso irmão. E são 2 seres distintos. Isso ficou muito claro, então, nessa primeira visão. Deixou totalmente claro isso. Isso acabou com uma dúvida de séculos que vinham perdurando, né? Que Deus e Jesus Cristo é um, eles são realmente em propósito, mas não são a mesma pessoa. Que como é Deus, quem é Deus, é uma coisa vaga. As pessoas falam, ele é um espírito, ou às vezes falam, é uma força do universo, e assim por diante, é a natureza, tá? Então, Deus é o Pai de tudo, na verdade. Ele é o nosso Pai, Ele é o Criador de todas as coisas. Jesus é o nosso irmão, e que veio aqui, nos salvou, explicou os nossos pecados. Então, com a primeira visão de Joseph, isso é uma verdade totalmente restaurada. E outros princípios mais que se a gente for estudando, a gente vai aprendendo. O outro é esse que vocês acabaram de colocar também, sobre orar e perguntar. Isso responde para nós as dúvidas pessoais. Então, essa é a primeira visão, é a base, é a primeira coisa que a gente acaba ensinando lá nas mensagens, mas é a base de tudo, né? Eu lembro quando eu estava lá na missão, a gente teve um mission tour lá, uma visita do presidente da área brasileira, e
Ela é a presidente Hélio da Rocha Camargo. Ele falou uma coisa muito bacana. Ele contou uma experiência que ele estava indo pegar um avião e no aeroporto uma pessoa parou ele. E falou, eu estou vendo aqui que o senhor é mormon, verdade? Ele falou, é verdade, esse é o termo, né? Aí ele falou assim, eu gostaria de fazer algumas perguntas, posso? Ele falou, claro, com certeza. E aí começou a fazer algumas perguntas. Fez a primeira pergunta, acho que era sobre o casamento plural. Depois foi outra pergunta sobre a questão do sacerdócio lá para os negros e tal. E foi fazendo uma série de perguntas. E aí ele falou assim, olha, você percebeu que você fez várias perguntas, eu não te dei nenhuma resposta até agora, né? Eu me falei, pois é, estou ficando já sem jeito aqui, eu não estou entendendo. Ele falou assim, eu não te respondi porque todas essas perguntas que você tem, todas essas dúvidas, na verdade, elas têm uma única resposta. O que você precisa saber é se Joseph foi chamado para ser um profeta ou não. Se você tiver um testemunho disso, o resto está tudo respondido. Então, isso é uma base, né? Nós acreditamos em Deus, Jesus Cristo é a cabeça da igreja. Mas nós temos que ter um testemunho de que Joseph realmente viu Deus, o Pai eterno, e seu Filho Jesus Cristo. Porque essa é a base da igreja. Ela foi construída sobre essa relação. Tá certo? É muito importante isso. Vamos em frente. Vamos lá. Agora vamos ler aqui que o presidente Uchtdorf, na época, né? Hoje é o Uchtdorf, ele fez um comentário aqui, vou pedir para a Bia, que entrou agora, pode ler para a gente, Bia? Claro. Meus jovens queridos amigos, somos um povo que faz perguntas. Somos um povo que faz perguntas porque sabemos que perguntar leva à verdade. Foi assim que a igreja começou, com um rapaz que tinha dúvidas. Na verdade, não sei como podemos descobrir a verdade sem fazer perguntas. O questionamento é a base do testemunho. Fazer perguntas não é um sinal de fraqueza, é algo que precede o crescimento. Ok, quer comentar, Bia? Quero sim. Muitas vezes a gente acha que por ter dúvida de algo dentro da igreja, por não conhecer, né? A gente está indo para o caminho errado. Porque muitas pessoas acham que por terem dúvidas é o que vai fazer com que elas se afastem, é o que vai trazer a confusão, né, na mente delas. Mas eu acredito que isso vai muito de acordo com a maneira com que a gente reage, né? Vi uma frase uma vez que a vida não é sobre o que acontece com a gente, sim, como a gente responde a isso, como a gente reage a isso. E acredito que dentro da igreja seja da mesma maneira. Quando a gente tem dúvidas, a gente tem duas opções. Ou a gente pode ceder aquela confusão que está na nossa cabeça e só deixar de lado, de alguma forma, o evangelho, ou a gente pode buscar saber mais, que é o que o Senhor deseja, né? E foi o que Joseph fez. Então, normalmente é o que ele está falando aqui, a dúvida precede o crescimento. Então, se a gente desejar, quando a gente tem dúvida, a gente pode buscar e a gente vai, e o Senhor, de acordo com a promessa dele, ele vai nos dar o conhecimento, ele vai nos dar o entendimento e a capacidade para aplicar aquilo na nossa vida. Bom, obrigado. Obrigado, Bia. Ju, Lila, pode falar. Fazer um comentário, né? Às vezes as pessoas acham que a dúvida não é de Deus, né? Mas o que acontece? Quando a gente estuda algo, quando a gente está aprendendo algo, né? Vou dar um exemplo de matemática. 2 mais 2 é 4. Isso é óbvio, né? Aí o pessoal fala que estragaram a matemática quando colocaram X, Y e não sei o quê, né? Então, quando você ensina uma questão para um aluno, ou quando você é o aluno, que o cara vai lá e explica, pá, vezes tal, não sei o que lá, dá tanto. E você não tem dúvida nenhuma, às vezes não é porque você entendeu tudo, é porque você não entendeu nada. Então, as dúvidas, às vezes, é um sinal de que você está buscando aprender algo, porque você aprendeu um princípio e você fala, mas e agora? Para onde eu vou, né? Porque tudo que você pergunta, tudo que você questiona, tudo que você quer saber mais, também é uma maneira de crescimento, né? Então, por exemplo, quando nós entramos na igreja, nós aprendemos sobre a primeira visão,
e depois nós aprendemos sobre outras leis. O Silvério uma vez prestou um testemunho que eu nunca vou esquecer, que ele falou que pagou o dízimo por anos, e ele não tinha um testemunho daquilo. E ele tinha dúvidas sobre isso. E ele teve que orar e buscar o conhecimento disso. Ele nunca deixou de pagar o dízimo dele, mas ele queria saber por ele mesmo. Então, eu acho que a dúvida, muitas vezes, é para o nosso próprio crescimento. O que nós não podemos é que essa dúvida seja uma coisa que não nos ajude, né? Mas quando essa dúvida faz com que a gente busque, que nem a Bia falou, e faça o nosso crescimento cada vez maior, é sempre válido, sempre vai fazer com que a gente progrida, né? A gente só tem que tomar cuidado, mas geralmente quando a gente tem dúvida é porque a gente está aprendendo algo. Perfeito. Obrigado, Ana. Perfeito. Isso mesmo, pessoal. A dúvida faz parte, né? Tem duas escrituras aqui que eu marquei, uma famosa, né? Tiago 1,5 e Deuteronômio 88, 63. Essas escrituras falam sobre a busca de conhecimento. Eu vou pedir para cada uma ler, não, melhor, eu vou abrir até essas aqui, mas eu gostaria de saber se vocês têm alguma outra escritura que te ajuda na tua busca de conhecimento, tá bom? Então, se tiver, eu dou 2 minutinhos para que você possa ponderar e achar essa escritura e compartilhar com a gente, tá bom? Eu já tenho essas duas aqui e vou dar 2 minutinhos para vocês buscarem uma escritura que te ajuda na busca de conhecimento, tá ok? Vamos lá, valendo. Ó, 8h40, 9h43, nós temos alguns minutos ainda na aula. Vamos lá. 2 minutinhos, tá, pessoal? Deixa eu deixar a minha aberta aqui. Ok. Mais um minutinho, pessoal. Ok, vamos lá? Vocês têm alguma escritura aí para compartilhar com a gente que te ajuda com a busca de conhecimento? Vamos lá, queria ouvir cada uma de vocês rapidinho. Jo, tem uma coisa que eu falo pra Bia, né? O bom de ser professora de seminário é que a gente aprende junto com eles, né? E esse ano a gente tem 2 escrituras-chaves que são muito boas, que eu gosto bastante, né? Que a primeira, ela fala sobre... seria João 7,17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da sua doutrina, se ela é de Deus ou se fala de mim mesmo. Essa é muito boa, eu gosto muito dessa escritura. Só que eu gosto bastante dessa aqui também, que ela fica em 2 Timóteo 3, 15 e 17. E que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, as quais pode fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para todas as boas obras. Então ela fala, né, as Sagradas Escrituras podem te fazer sábio para a salvação.
Gosto bastante dessas escrituras, né? Ontem a gente falou bastante sobre isso no seminário, né? A importância das escrituras. Aí os jovens falaram, né, que as escrituras, elas são boas porque elas podem nos avisar, podem nos alertar, elas podem nos consolar, elas contam a história dos nossos antepassados. Então, as escrituras, elas têm um grande significado na nossa vida. E muitas vezes eu preciso, todos os dias, na verdade, né, quando eu paro para estudar, quando eu paro para ler e ponderar sobre elas, a gente pode aprender algo, independente de quantas vezes a gente já leu. Obrigado. Só me ajuda aqui, 2 Timóteo 3, Do 15 ao 18. 17, perdão, do 15 ao 17. 15 a 17. Vou deixar aqui marcado, registrado, para quem quiser ver depois a escritura. Alguém mais? Mais uma escritura? Ninguém? Dou-lhe uma. Eu achei uma aqui. Fala, Ana. Qual que é a referência? Fala aí. A escritura se encontra em Alma, capítulo 18, versículo 35. Aí diz: E uma porção desse Espírito habita em mim, dando-me conhecimento e também poder segundo minha fé e desejos que estão em Deus. Aí basicamente diz, né, que o Espírito é quem nos dá o conhecimento, né? Tipo, quando a gente está estudando sobre algum princípio da igreja, quem vai nos dar esse conhecimento, né, para a gente entender basicamente o que a gente está estudando e buscando, seria o Espírito Santo. Então, para que a gente possa ter a companhia do Espírito, para que ele possa nos revelar, né, as coisas que a gente precisa estar em sintonia com o Senhor. Então, nisso já parte o que a gente tem que fazer, né? O estudo das Escrituras, das orações, tudo para que a gente consiga ter sempre a companhia do Espírito. Obrigado, muito bacana. Anotei aqui, Alma 18 a 35. O 18 a 35. É o Espírito que nos ensina. Obrigado. É isso mesmo, é? Alma 18 a 35. Mesmo. Ok. Alguém mais, gente? Vamos lá. Lila, Bia, querem falar? Eu vou compartilhar com vocês aqui essa de Doutrina e Convênios 8863. Tem ela aberta aqui, sabe? 8863, ó. Quer ler, o Lila, você consegue ler aqui? Digo sim, Ju, eu só não enxergo, mas tudo bem. Espera aí que eu vou tentar. Vou aumentar aqui. A parte amarela ou tudo? É, a amarela aqui. Achegai-vos a mim, achegai-vos a vós. Procurai diligentemente e achar-me-eis. Pedi e receberdes, bateis e será aberto. Tudo que pedirdes ao Pai em meu nome vos será dado, se for para o vosso bem. Bacana, né? Gosto muito dessa escritura. Eu gosto eu até comentei ela já na outra aula, que é Doutrina e Convênios 82:10, né? Que fala, né? Eu, Senhor, estou obrigado quando fazeis o que eu digo, né? Quando não fazeis, não há promessa alguma, né? E ela falou sobre essa, eu falei sobre essa escritura e ela tinha comentado Doutrina e Convênios 124, né? Que é uma das escrituras que me ajuda muito, porque fala assim, né? Que Jesus Cristo sofreu, né? Todas as dores, todos os problemas, todas as coisas, né? E fala, és tu maior do que ele, né? Então, eu acho que são duas escrituras que não é uma escritura de estudo, mas é uma escritura de ponderação, né? Que fala assim, eu tenho feito tudo, eu tenho estudado, eu tenho orado, eu tenho jejuado, eu tenho buscado, né? Eu tenho dificuldade para orar devido aos remédios que eu tomo, eu passo mal, né? A minha pressão cai. E aí o bispo desafiou a gente a fazer um jejum coletivo para o crescimento da ala, né? E eu e o Kel fizemos momento de estar juntos, né? E fazer, né? Isso, né? Então, para mim não é fácil, mas eu orei tanto, falei, Senhor, o Senhor conhece minhas condições, né? Eu vou até onde eu conseguir, né? E eu senti, assim, uma gratidão tão grande de
ter conseguido, não feito as 24 horas, né, que foi como ele pediu, que cada um fizesse aquilo que pudesse de coração, né? Então, às vezes, a gente tem que se esforçar para ter esse conhecimento, não adianta só pedir, né? Mas tem que fazer a nossa parte, o nosso papel, e Jesus Cristo vai acrescentar dele, né? O conhecimento vem através da busca, né? Obrigado, Lila. Perfeito, isso mesmo. Conhecimento vem através da busca. Viu que eu tenho aqui atrelado, né? Eu marquei isso aqui como um princípio de revelação. E como receber essa revelação? Olha só, fiz uma corrente de escrituras aqui, ó, do Coríntios 24, 9, 8, 25, 10, 103, 23, 88, 63, 64, 138, 1 a 11. Então, eu fui elencando aí e fui ligando essas escrituras que me ajudam na busca do conhecimento e da revelação pessoal. Ok, pessoal? Então, isso é importante estar buscando no lugar certo. Vamos em frente aqui. Eu tenho outro assunto, então, ainda falando sobre essa João, importância da posso revelação. compartilhar uma escritura? Oh, por favor, Bia, Eu por ia favor. compartilhar e bem na hora eu da chamada. Pode falar. Eu estava vendo aqui, né? E esses dias eu estava pensando, né? Qual é o melhor lugar para buscar conhecimento, se não nas escrituras, né? E aí eu tava pensando sobre essa escritura e tenho visto muito ela ultimamente, né? Nos últimos meses. E lá em Doutrina e Convênios, seção 109, o versículo 7, que fala: "E como todos vós não têm fé, buscai diligentemente e ensinai-vos uns aos outros palavras de sabedoria. Sim, nos melhores livros buscai palavras de sabedoria, procurai conhecimento. Sim, pelo estudo e pela fé." Então, essa escritura, ela mostra que são os melhores livros, né? E os líderes da igreja. O próprio Joseph fala que não existe livro melhor para você ler, não existe livro na face da terra que seja melhor do que o livro de Mórmon, que ensina bons princípios e ensina os homens a se achegarem a Deus, né? Então ele fala: nos melhores livros buscai palavras de sabedoria, procurai conhecimento, sim, pelo estudo e pela fé. Então, não existe maneira da gente obter o conhecimento se a gente não correr atrás, só ficar parado esperando. Não é assim que funciona, o conhecimento não vem até a gente, né? E isso é uma demonstração de fé, né? E a gente precisa acreditar que o Senhor ele vai nos dar aquilo, para que Ele possa realmente nos ajudar a compreender e a buscar cada vez mais. E Obrigado, muito bom. Essa aqui é 109,7, Bia, tá certo? isso mesmo. Perfeito. Obrigado, viu? É isso aí. A gente está pronto para buscar, né, gente? Eu vou falar um pouco mais sobre isso, sobre 3 princípios que são fundamentais na nossa busca do conhecimento. Tá bom? Vamos lá. Eu vou deixar essa escritura aqui no cantinho para a gente prosseguir. Para a gente encerrar, né? Nossa aula está chegando ao final. Vamos falar rapidinho dos 3 princípios. O primeiro princípio que ele fala é esse aqui, ó. Agir com fé. O que é agir com fé para você, gente? Acho que independente dos resultados é fazer, né? Acho que a ação antes da reação. A gente precisa buscar, sem ter um resultado, né? Sem ter um resultado em mente. Só agir. Agir com fé. A ação antes da reação, gostei disso aí, viu? Agir, bacana. Então, é mais do que só pedir, né? Só orar e pedir, mas agir por aquilo também. Bacana, gostei. Vamos lá, segundo princípio. Lê para a gente aí, Giovana. Aproveita você, por favor. Examinar conceitos e perguntas com perspectiva eterna. Gosto bastante desse. Bacana, né? Por que perspectiva eterna, gente?
Porque a nossa vida não se limita só a essa terra, né? O Senhor fez um plano de salvação perfeito pra gente. Se a gente viver de modo como se a gente fosse viver e morrer amanhã, a gente ia viver de qualquer jeito. Então a gente tem que saber que tem algo além dessa terra, que a gente vai viver, que a gente precisa nos esforçar aqui para ter um resultado bom lá. Exato. Muito obrigado. Muito bom, Giovana. Então, não é limitado aqui, né? E talvez as recompensas não são todas aqui, né? Com certeza tem muito mais para receber lá depois. Tem coisas para cá também, mas tem coisas para depois, muitas coisas para a gente não faz nem ideia ainda, né? Bacana. E o terceiro princípio, quem lê para a gente agora aí? Lê e comenta. Buscar mais entendimento por meio de fontes divinamente atribuídas. No caso, é importante, né, a gente buscar conhecimento em fontes confiáveis, porque hoje em dia está cheio de fake news, né? As pessoas colocam várias coisas aleatórias na internet, e se a gente não saber onde procurar essas verdades, acaba que a gente simplesmente vai acreditar em qualquer coisa que a gente vê por aí, né? Mas quando a gente tem observa esses outros 2 princípios que a gente estudou em cima, a gente vai conseguir buscar, né, o entendimento por meio de fontes divinamente atribuídas, no caso, né? Então, esses 3 princípios, eles se juntam, eles são os princípios que a gente precisa saber para que a gente possa buscar mais no Senhor, né? E não, tipo, acreditar em qualquer coisa que a gente vai vendo por aí. Obrigado, Ana Beatriz. Quais são essas fontes divinamente atribuídas, gente? Que fontes são essas, então? Eu ouvi de vocês. Escrituras, líderes, liarronas, a Bíblia, a Pérola de Grande Valor, todas as fontes que a igreja nos fornece, né? Obrigado, perfeito, Giovana. Isso mesmo, as escrituras são a fonte principal. E lembra que a palavra dos profetas vivos são escrituras também, né? Que estão sendo deixadas aqui para nós. Tem um discurso acho que o presidente Benson, o presidente Cláudio Costa citou, o Cláudio Costa citou uns tempo atrás, no discurso dele à conferência, e ele citou esses princípios que acho que foi o presidente Benson que ensinou, né, sobre o profeta. E ele fala, o profeta vivo é mais importante do que o profeta antigo, o passado ou morto, né? Porque ele está falando das coisas atuais que a gente precisa fazer agora, certo? É muito importante isso. Então, são fontes divinamente atribuídas. Nossa, eu tenho visto tantas coisas, mas a última, acho que umas 2 ou 3 semanas, eu assisti um vídeo do Lucas Guerreiro lá, falando sobre uma irmã que ela era membro da igreja, ela se afastou da igreja, e ela fez um vídeo lá falando o motivo dela ter se afastado e tudo mais, né? E ela falou que ficou 36 anos na igreja, depois ela se afastou, falou nada contra a igreja, mas é sensado. E os problemas que ela teve, emocional, eu acho que ela passou por um psicólogo, e a psicóloga aconselhou ela a se afastar e tudo mais, e foi isso. Eu sei que para desenrolar a história foi assim, ela começou como se afastando da igreja, mais vivendo de princípios, orando e tudo mais. Mas ela termina, ela criou um canal dela, e no final dos últimos vídeos dela, ela já está totalmente contra qualquer religião. Ela se tornou agnóstica e tal, e acabou, entendeu? Construiu-se um caminho porque ela buscou fontes não divinamente atribuídas. Então, é um risco, um perigo muito grande quando as pessoas buscam a resposta só no Google, né? Nós temos que buscar as respostas com o Senhor, buscar as respostas com as Escrituras. Eu gosto daquela frase, né? Quando você quer falar com o Senhor, ora. Quando você quer ouvir o Senhor, estuda a Escritura. Esse é o caminho. É assim que vem a resposta. Tá joia? É assim que o Senhor nos responde.
ouve as escrituras, estuda as escrituras, ouve os profetas, os líderes, como vocês colocaram, né? Perfeito, gente. Eu tenho só 2 citações aqui da Holland. Primeira citação, lê para a gente aí, o Lila, ou não, já leu, foi a Bia agora, por favor. Acho que a internet da Bia tá bem ruim, ela caiu de novo. A ligação dela caiu de novo. Lê, Eu posso então, ler? agora. Pode, por favor. Não entrem em pânico e não retrocedam, não percam a confiança, não esqueçam o que sentiram um dia. Não ponham em dúvida as experiências espirituais que tiveram. Não rejeiteis, pois a vossa confiança, ali a Rona, junho de 2000. Exatamente, a Holland, tá? Não entre em pânico, não retrocedam, não percam a confiança. E, principalmente, não esqueçam que sentiram um dia. Isso é o que o senhor fala. O senhor falou isso para o Oliver Calder, lá, né, na sessão 9. Volve a tua mente, eu já não te dei resposta, né, uma vez. Volve a tua mente, lembra lá daquilo. O senhor já te respondeu uma vez. Você tem esse testemunho, confia nele. E a próxima sessão aqui do presidente Oaks, da Lega Oaks. Quem lê para a gente agora? Física, né? Eu posso ler de novo, não tem problema. Tá bom, Precisamos ser cautelosos e sábios ao buscar a verdade e ao escolher fontes para tais pesquisas. Isso. Ser cautelosos e sábios, tá, gente? Esse é o caminho. Tio, eu posso comentar uma coisa? Claro, por favor. Tem uma coisa engraçada que acabou virando meme, né? Que a gente fala que se você tem alguma doença, não procura no Google. Porque qualquer coisa que você colocar no Google vai dar câncer. E é realmente isso, né? Às vezes a gente acha que por algo ser famoso, algo ser reconhecido, a gente é uma boa fonte, né? A gente acha que tudo bem pesquisar ali, tudo bem procurar ali. Mas não é porque tem fama que realmente é verdadeiro, né? Então buscar em fontes verdadeiramente reais, que o Senhor nos ofereceu, né? O Senhor deu tantas coisas pra gente, por que não buscar lá? Perfeito. Isso aí, minhas amigas. Muito obrigado, né, por essa participação de vocês, os comentários. Eu queria, estamos chegando ao final, queria encerrar com o meu testemunho para vocês, tá? Sou membro da igreja desde os 15 anos de idade. Acho que eu fiquei 1 ano inativo naquela época, acho que com 17, 18 anos, mais ou menos. Bobeira, não estava bravo com ninguém, não perdi a fé, não foi nada, mas simplesmente eu comecei a ver uma grama mais verdinha, fui fazer uns cursos e comecei a estudar no domingo, e eu falei, bispo, logo eu volto, acabei ficando 1 ano inativo. Depois voltei, fui para a missão e tudo mais. Mas eu queria prestar minha atenção para vocês, que eu sei que essa é a igreja de Jesus Cristo, não tenho dúvida disso. Joseph Smith realmente foi naquele bosque, ele viu aquela luz, e Deus e Jesus Cristo falaram com ele naquela luz, não tenho dúvida disso. É o meu testemunho que me mantém, né, firme e ativo, e que eu gosto de compartilhar com as pessoas. Então, vale a pena viver o Evangelho e vale a pena buscar o conhecimento das coisas que nós precisamos através do Senhor, dos seus líderes e das Escrituras. É o meu testemunho e a aula que eu compartilho com vocês hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Então, para encerrar, né? Muito obrigada a todos que participaram da aula hoje e convidando todo mundo também a participar da próxima aula, né? Que será no sábado que vem. E agora, a última oração. Deixa eu ver aqui.
Pode ser feita por mim mesmo. Ok. Pai Celestial, muito obrigada pela vida. Muito obrigada por termos participado mais uma vez da aula do Instituto. E muito obrigada pelos comentários e tudo que aprendemos hoje. Muito obrigada também pela companhia do seu Espírito, que fez a gente entender um pouco mais sobre o seu Evangelho. Te pedimos que nos abençoe para que possamos estar presentes na próxima aula, para aprender mais sobre o seu Evangelho. E deixamos sua oração, em nome de Jesus Cristo, amém. 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 Muito Obrigada, obrigado. Tijó. Obrigado Feliz a você. aniversário. Obrigado. Obrigado, Giovana. Eu ia falar isso, Gi. Vamos terminar agora cantando parabéns pro Jô, né? É verdade aí, ó. Vamos Cadê lá? a Bia? Conecta aí, Bia, o áudio.